Você abre com 17 anos esse processo que até hoje não anda. Mas você continua sendo aliciada pela sua mãe até os 22 Sim. anos. Como foi esse período entre você ter um processo contra ela, morando na casa dela e tendo que se subjugar à cafetinagem dela? Era uma rotina. Eu saía para trabalhar, chegava em casa, tinha abuso, saía para a faculdade à noite. Você saía para trabalhar, chegava em casa, os abusos aconteciam dentro da sua casa? É, Os homens iam para sua casa? às vezes sim. Nesse terreno com a sua avó, com sua tia, com seu tio, com todo mundo? Sim. Era uma coisa normal dentro de casa. E o seu irmão? O meu irmão, ele ficou um tempo morando com o pai, depois voltou. Mas a minha mãe nunca fez nada com ele. Ele nunca foi tocado por uma palavra mais alta, por um tapa, nada. Era só com as meninas que minha mãe fazia isso. Isso é bem a mãe narcisista elege o seu amor, o seu preferido, Sim, para que os outros saibam, inclusive, que eles não são preferidos. sim. E era bem isso? Ele nunca sofreu nada. Era só eu e as meninas. E ele não tentava defender vocês? Não. Ele era uma criança, né? Não, tudo bem, é verdade. Ele tem hoje 15 anos, é isso? Há 10 anos ele tinha 5, 6 anos. Ele sempre foi uma criancinha, Não tinha como. Hoje, daí você vai até os 22 anos, e com 23 param os abusos. Sim. Por quê? Que aí eu saí de casa. Como que foi essa saída? Eu comecei a fazer estágio e o primeiro salário que eu recebi eu sumi. Porque eu sabia que se ela soubesse onde eu trabalhava, ela ia atormentar e eu ia perder a minha estabilidade financeira. E aí você sai de casa. Saí de casa. Você vai para onde? Eu moro em uma república em Santa Amaro. Fiquei um tempo nessa república. Só que aí com meus irmãos pedindo para voltar porque não aguenta mais, eu volto pelos meus irmãos. Tento fazer todo mundo sair de lá, ninguém consegue. E aí com meus 24 eu saio e corto contato com todo mundo. Que é ontem, que você tem 26. Isso foi o que? 2022? 22, final de 2022. O que te faz cortar contato? Eu queria viver. Você foi fazer terapia? Faz um ano que eu tô fazendo terapia. Mas você não fazia terapia para cortar? Não. Você tinha amigos, você tinha namorados, você tinha relacionamentos? Como que era a sua vida pessoal, socialmente falando? Eu tinha... Meus amigos eram meus primos, da minha idade. Todos que sofreram na mão da minha mãe. Que vivia ali naquele terreno. Que vivia no mesmo terreno. Fora eu tinha 2 amigos da escola. Um amigo desses é o Guilherme. A mãe dele é professora. Eu cheguei a morar com ela durante 1 ano. Você contou para ela o que você passava? Sim. E aí? Tiveram denúncias de novo, mas não aconteceu nada. Eu fiquei lá 1 ano. Mas como ela morava na rua de baixo da casa da minha avó, era a mesma coisa de eu estar morando com a minha avó, com a minha mãe. Então eu fiquei lá 1 ano, indo e voltando entre os meses. Mas você era obrigada a se prostituir? Não você era usada. Você era obrigada a permitir que sua mãe te usasse? Sim. Mesmo morando com essa professora? Sim. E aí, como eu estava distante dos meus irmãos, eu preferi ficar lá com meus irmãos. Mas essa professora, que eu chamo de mãe, a gente tem contato até hoje, eu passo os finais de semana na casa dela. E o filho dela era o meu amigo desde os meus 10 anos. A gente saía no trem para vender bala, vendia doce na escola, porque em casa era eu que levava. Porque senão, pela minha mãe, ela ficava dando comida podre pra gente. Podre, vencida. Mas aí isso eu não entendo, porque era comida podre pra mim, pros meus irmãos e também pra ela. E aí eu comecei a trabalhar desde cedo.
Se você vendia bala, ela te vendia para os homens e ela fazia o que com esse dinheiro? Não sei, não faço ideia. Ela reunia gente em casa pra ficar bebendo, ficar fazendo sexo pra gente ficar olhando, fotografando. Suas irmãs e seu irmão viam isso? Sim. Acho que minhas irmãs lembram mais. Meu irmão não lembra. Mas o dinheiro dela, não sei. Eu sei que o dinheiro que entrava em casa, parte era meu, que eu ajudava, e pensão dos pais das crianças. Que aí era o básico. Era um armário de coisa boa pra ela, uma parte da geladeira só de coisa boa pra ela. Mas você me falou que ela também comia comida estragada. Comia. Eu tô dizendo assim, bolacha, chocolate, que ela ficava comendo na nossa frente, não dava. Agora, a roupa, é tudo doado dos primos. Nunca lembro de ter ganhado uma roupa nova diretamente dela. Eu só tinha roupa boa na casa do meu pai. Comida. Você continuava convivendo com seu pai? Sim. Você já tinha mais de 21 anos, mais de 18 anos. Por que você não foi morar com seu pai? Eu acho que mais medo do que a minha mãe podia fazer. Com ele ou com você ou com Com quem? os dois. Seu pai conseguiu ter família, outra família? O teu pai de verdade, seu pai de criação, Não, ele casou, ele teve outros filhos? Tá sozinho até hoje. Bom, também depois de passar por essa mulher, acho que não quer mais nada na vida, né? Tá sozinho até hoje. Na época que eu fiz o meu DNA com meu pai biológico, ele ficou muito, muito, muito mal. Ele se afastou de mim por uns 2 anos, sofrendo. E aí depois ele voltou, falando que precisava de um tempo para absorver tudo o que estava acontecendo. E aí a gente voltou ao contato normalmente. Quando saiu o teste de DNA, a minha mãe me espancou, porque ela falou que não era para me falar pro meu pai, porque senão ele ia cortar a pensão. E mesmo assim eu falei. Você tinha o quê? 17 anos? Tinha é isso? 16 para 17 anos. Mesmo assim eu contei, aí eu falei pro meu pai, desci sozinha na casa dele, falei, pai, o teste de DNA, expliquei toda a história. E aí o meu pai sobe pra casa dela, pergunta, e aí a minha mãe tem um ataque. Meu pai sai desse dia na casa chorando, e desse dia, até 2 anos depois, eu não tenho notícia dele. Porque ele ficou muito mal mesmo. Isso, você já tinha uns 19 anos. Isso. E da época desse DNA, minha mãe me espancou muito, muito, muito mesmo. Ela pegou meu cabelo e me jogava na parede. E sempre foi isso, a vida toda. Apanhando, sendo espancada, maltratada. Então, eu sempre tive medo dela. Não tinha como eu sair da casa dela e morar com meu pai, porque alguma coisa ela ia fazer. E o seu pai biológico? Meu pai biológico. Porque se ele foi atrás de você para falar, sou seu pai, é porque ele queria ter algum contato. Porque também Sim. ele poderia receber aquela informação e falar, não é mesmo, tchau. A gente fez o teste de DNA depois de alguns anos, porque, como eu falei, ele apareceu na minha casa pensando que eu não tinha pai. E aí ele viu que a minha casa estava uma confusão, porque eu já tinha um pai. E aí ele fala, vamos fazer o teste de DNA. Ele some por anos e aparece depois de uns 1 ano, 1 ano e meio. Então com 17 anos você tem a descoberta, se desmaia. Aí você, nesse período você não falou pro seu pai de criação que o teu pai biológico apareceu? Não, eu queria ter a certeza do DNA. Então o teu pai biológico, você vai fazer exame de DNA lá pelos 18 anos, 19? É. O seu 18, pai de criação 19. continuou com você? Sim. Aí você faz o teste de DNA e entrega. Então você fica dos 20 aos 21 sem o seu pai de criação? Sem os dois, né? Sem os dois. O pai biológico ele não quis saber o que aconteceu com você? Não. Como é que estava? Você contou para ele? Era um Tudo homem estranho, não sabia quem era, morria de medo de homem. Então ele aparecendo ali, ficando ou não fazia diferença nenhuma na minha vida. Você falou que morria de medo de homem. Você é uma moça muito bonita. Você tinha paquera? Você tinha algum namorado? Não, eu acho que a primeira pessoa que eu fiquei foi com 16, 17 anos, foi uma menina.
Uma menina. Você é gay? Você Sou lésbica. Você é, desculpa, gay aqui na minha época. Eu tenho que falar isso, gente, porque assim, na minha época, todo mundo era gay, entendeu? Hoje, agora eu sei que tem gay, tem lésbica, tinha lésbica, todo mundo falava gay, então peço desculpas. Imagina. Você, a sua orientação não, né? O seu ser é ser lésbico. Eu sempre soube, né? Com 12, 13 anos eu já falava para as minhas tias. E aí... O que deve ter sido ainda mais dolorido para você, tudo pelo que você passou. Sim. E aí a minha mãe tinha essa desculpa que também fazia isso para eu virar mulher. Ah, Deus me livre. Sim. Que coisa patética. Aí você vai ter um carinho, um afeto com 20... Você falou 22? Não, 16 para 17. 16 para 17. Tá. Mas você não tinha uma relação amorosa? Não. Era muita coisa. Era muito tempo da minha vida tentando sobreviver para ter um namoro. Sim. Foi só ficar mesmo. Agora, namorar séria foi em 2022. Que é tudo aquele momento que você sai, daí você volta depois e tal. Como que foi você contar para sua namorada? Você ainda está namorando a mesma pessoa? Não, graças a Deus. Mas por que você pegou uma pessoa ruim também? É natural você... Eu peguei a minha mãe para namorar. Então, é isso que eu ia te falar. É muito comum a gente repetir fora de casa o que a gente aprendeu em casa. Por isso que existe uma coisa chamada terapia para você quebrar padrão. Para você entender que você não quer aquele padrão. Porque você vai buscar lá fora o que você aprendeu aqui dentro. Sim. Então, a sua namorada era uma outra narcisista? Era. Eu tive coragem de terminar quando eu comecei a fazer tratamento. Ela era horrível. Eu descobri inúmeras traições. Ela ficou... Meu pai ajudava muito ela financeiramente a pagar faculdade, a pagar curso. Ela estava namorando comigo e com mais 3 pessoas, não sei como, ao mesmo tempo. Ela usava bastante a desculpa que precisava viajar para trabalhar e namorava essas outras pessoas. Ela era mais velha que você? Mais nova, 2 anos. Olha só. E aí eu vi que estava ficando muito sério quando ela começou a usar as coisas que eu passei contra mim. Falando, você passou por isso, você está distorcendo as coisas, você está falando que quer terminar porque aconteceu isso na sua infância. E aí eu falava, pode ser. E fui aguentando. E aí quando eu comecei o tratamento, contei toda a minha vida, contei o que estava acontecendo agora. E aí falaram desse padrão. E aí eu simplesmente terminei. Ela aceitou? Não, ela ficou me infernizando. Ela ia com um carro na minha rua falando que ia se matar por diversas vezes. E aí dá um choque, assim, na minha cabeça. Eu perco um pouco, assim, da realidade. E aí eu fico internada em uma clínica psiquiatra. Eu falo, eu preciso ser internada porque... Que ano isso? 2022 para 2023. E aí eu sou internada na Clínica Maia, porque eu comecei a vegetar de depressão. Não conseguia levantar, não conseguia comer, não conseguia tomar banho. Eu já nem tinha recuperado do que eu passei com a minha mãe. E assim que eu saí de casa, eu passo isso de novo com meu namoro. E aí, no meu serviço, eu passei com a psiquiatra viu que estava muito ruim mesmo e pede minha internação. E aí eu saí dessa internação bem. Você ficou quanto tempo? Acho que cerca de 6 meses, 7 meses. Isso agora, em 2023? De 22 para 23. Então, é tudo muito recente. Sim. Então... Aí eu saí de lá bem, tomando os meus remédios, fazendo tratamento com psicólogo, psiquiatra, neuro. As convulsões que eu tinha quando eu era pequena, eu descobri que era de nervoso, porque eu passava com a minha mãe. Descobri também que
que dava para viver depois dali. Foi ali que eu comecei a viver. E aí você... Como que você começou a viver? Eu saí da clínica, aluguei uma casa e quis mudar de profissão. E como que você alugou essa casa? Você estava com dinheiro? Na época que eu fiquei internada, eu fiquei recebendo pela empresa ainda. Tá, pela Então, caixa, essas coisas. Isso, Tá. aí eu voltei trabalhando. A perícia ia lá na clínica, fazia a perícia, né? Uma vez no mês, para ver que eu ainda estava lá dentro. Sim. Aí eu continuei recebendo. Aí eu saí, continuei trabalhando. E aí não dava mais porque era um ambiente muito ruim, não estava fazendo bem para minha cabeça, hospital. Sim. E aí eu quis fazer uma coisa diferente. Falei, o que eu quero para minha vida? Eu quero ter um final de semana livre, descansar. E aí eu comecei a fazer outra faculdade e pedi as contas e entrei em outro trabalho. O que você está fazendo de faculdade? Eu estava fazendo ciências contábeis, mas é só número, é só aquilo, não quero. E aí eu fiz a transferência para administração e hoje eu estou trabalhando no banco. Um banco? Sim. Que bom. O banco, por exemplo, essa sua entrevista, ela vai... O canal ele tem um grande alcance. Uhum. As pessoas do banco sabem da sua história? Muita gente... Até porque já saiu na Marie Claire, me reconhece por causa lugares. das entrevistas e dos vídeos. Já Muita sabe, gente, já tem. já E sabem. você sente uma rede de apoio se formando? Sim. Por conta das pessoas conhecerem a sua história? As pessoas, primeiramente, não acreditam. É, porque a sua história ela é assustadora, a palavra é essa. Porque você tem 26 anos e você viveu 8 temporadas de Game of Thrones de 80 episódios cada. Sim. Então, assim, coisa que uma pessoa teria vivido em 40, você viveu em 26. O que eu posso falar, agradeça, porque você tem toda a possibilidade de agora viver em paz, porque o inferno já conheceu. Já foi. Você pode deixar tudo lá para trás. Mas, por exemplo, você tem receio que a sua mãe saiba onde você está trabalhando e vá fazer o escândalo que já é do feitio dela? Hoje não. Hoje eu sei que eles conhecendo a minha história, né? Sabendo tudo, tendo contato ali no dia a dia comigo, seria diferente. No meu primeiro emprego foi como jovem aprendiz de uma emissora e simplesmente a minha chefe me colocou numa sala, eu tinha de 15 para 16 anos e falou, nossa, você é muito mentirosa. Você usa droga, usa bebida, bate na sua mãe e nos seus irmãos, Nossa, como é que você faz isso? E tudo por isso a gente está te mandando embora. Não, mas Hoje ela eu não conseguia olhar para você e saber se uma pessoa... Porque se uma pessoa bebe, se droga, ela vai estar com cara de bêbada e drogada trabalhando. Ela não conseguia ver isso? Não. Não. Aí simplesmente me mandou embora. Hoje não tem como acontecer isso. Seria diferente. Você tem alguma medida protetiva contra a sua mãe? Tua advogada, você está com uma advogada que você falou. Estou com uma advogada. Essa advogada está fazendo o quê? Está em cima desse processo que você Desse abriu em 2000 e com 17 anos. Isso, desse processo e um outro que a gente abriu também esse ano, 2024, em maio, para ver se a minha mãe consegue pagar pelas coisas que ela fez, né? A gente abriu com testemunha de professor, família, provas. É um processo criminal? Não sei te falar. Mas é um processo para minha mãe pagar o que ela fez comigo. A gente conta toda a nossa história. Pagar financeiramente ou pagar na cadeia? Não quis financeiramente. Não, financeiramente ela não vai ter. Nem, não vai ter e também eu não quis. Você quer na cadeia? Eu quero que ela... O que eu pedi é que se ela tem um transtorno, que ela faça o tratamento numa cadeia de psiquiatria, mas... Então é criminal. Ou cadeia. E Mas aí deve ser uma queixa-crime que ela está abrindo para a promotoria aceitar ou não. Deve ser algo desse deve tipo. ser. E também para tirar o nome dela dos meus documentos. Seu nome mudou. Você conseguiu tirar os nomes dela dos documentos? Ainda não. Eu consegui que o meu pai biológico me registrasse. Por que não de criação? Ele vai continuar. Eu quero que os meus 2 pais continuem no documento. Eu só Seu pai quero tirar o da biológico, minha hoje mãe. você tem uma boa relação com ele? Sim, tenho. Hoje sim. Você contou para ele pelo tudo que você passou? Não contei, Bom, ele vai mas ver essa eles ficam entrevista. vendo pelos vídeos. O que ele fala para você? Ele fala que a minha mãe sempre foi
meia doidinha. E que bom que eu superei. Ele não teve muito contato com a minha mãe, né? Minha mãe namorava meu pai de criação. Aí minha mãe traiu o meu pai de criação com ele durante um dia de uma viagem. Aí depois sumiu, nunca mais apareceu. Entendi. Então ele nem Não conhecia. Mas ele saber que a filha dele passou por tudo que passou, como ele te abraça hoje? Como é esse? Olha, como a gente se conheceu um pouco tarde, a gente é mais amigo do que pai e filha, sabe? O que às vezes é melhor. É, a gente não tem muito no teu esse caso, eu contato. acho que você precisa de um bom amigo. Você não precisa mais de uma boa família. Eu me criei sozinha. Você precisa de um bom amigo. Ele mora na praia, eu vou lá nos finais de semana às vezes. A gente conversa sobre outras coisas. A gente não conversa sobre minha mãe. E por que não saiu ainda o nome da sua mãe dos seus documentos? A gente está esperando o juiz. Teve, se eu não me engano, 15 dias úteis. A minha mãe assinou a intimação. E teve 15 dias úteis para ela ir se defender. Ela não foi se defender. Perdeu o prazo. Perdeu o prazo. E aí a minha advogada falou, já deu prazo, e aí, o que vai acontecer? E aí a gente está esperando o retorno do juiz. Como que você achou essa advogada? No TikTok. Porque você conta também suas histórias ali, Sim, é isso? começou no TikTok. Além do Instagram, também tem o TikTok. Sim. E ela está te apoiando nisso tudo. Sim. Que é importante por vários motivos. Porque como essa história é uma história muito, muito complexa, ela precisa de provas exatamente para tudo que você está querendo. Isso é excelente, você ter um advogado que isso confirma a sua história. Sim, ela é incrível. Ela apareceu falando que ajudava nesses casos. E aí a gente começou a conversar. Ela foi atrás das denúncias que teve, né, anteriormente, no Conselho Tutelar, achamos. Internação de hospital por maus tratos, achamos tudo. Você foi internada por maus tratos também? Lá atrás, o hospital não fez nada? Também não chamou assistência social, polícia, nada? Eu nem fico pensando muito nisso, porque se eu paro para pensar, era tanta chance de eu ter sido salva e não fui, que eu fico muito triste. Mas já fui internada. A última internação, que foi a internação psiquiatra, né? Comprova lá que a minha avó, por incrível que pareça, falou que a minha mãe fazia tudo isso mesmo comigo e que se precisasse de ajuda no processo, ela ia depor contra a minha mãe. Esse aí é o áudio que a gente tem. Se precisar usar, a gente vai usar. E aí tem tudo. A gente entrou em contato com o professor da época, que fizeram denúncias. Eles estão no processo também. Minha tia, que a minha mãe maltratou. A minha outra tia, que minha mãe maltratou ela e os filhos. Então, assim, tá um processo completo, sabe?